Você está dirigindo na rodovia, há um caminhão à sua frente na faixa da direita. A faixa da esquerda? Completamente vazia, totalmente livre por meio quilômetro. Mas o caminhão não se move. Suas mãos apertam o volante. Você pega o telefone, você filma. E mais tarde você vai postar online com uma legenda como "Esses caras acham que possuem a estrada". Os comentários se escrevem sozinhos. Saia da frente. Você está bloqueando o trânsito. Caminhoneiro típico. Mas aqui está o que você não vê daquele ângulo da câmera do painel. Aquele motorista está fazendo a única coisa que a física permitirá. A única coisa que 4 décadas de dados de acidentes dizem que não vai matar alguém. A única coisa que mantém 40 toneladas de aço de se tornarem um míssil. E a razão disso não tem nada a ver com teimosia. Remonta à década de 1960, quando os engenheiros rodoviários analisaram as estatísticas de fatalidades e perceberam algo aterrorizante. A faixa da esquerda estava se tornando um campo de morte. Cada lei de restrição de faixa escrita naquela época tem um número de mortes associado a ela. Eles apenas não imprimem o número na placa. Então, por que os caminhoneiros evitam a faixa da esquerda? Vamos descobrir. As décadas de 1950 e 1960 foram a década da própria rodovia, a Interstate nos Estados Unidos, a Autobahn se expandindo na Alemanha, as redes de autoestradas sendo abertas na Grã-Bretanha, França e Austrália. Os engenheiros projetando esses sistemas estavam fazendo aritmética que a maioria dos motoristas nunca precisaria fazer. Um veículo comercial carregado com 40 toneladas à velocidade da rodovia não para da mesma forma que um carro de passeio. A física não é complicada, mas é implacável. A 100 km por hora, um caminhão totalmente carregado precisa de uma distância de parada 2 a 3 vezes maior que o carro atrás dele. 2 a 3 vezes. Na década de 1960, os engenheiros nacionais de transporte estavam observando as estatísticas de fatalidade chegarem. E esses números tornaram a matemática da distância de parada brutalmente concreta. A regra de faixa que surgiu não era uma cortesia. Era uma equação de física escrita no asfalto. Veículos pesados, faixas da direita, velocidades mais baixas, separação do fluxo mais rápido de carros de passeio. Cada lei de restrição de faixa escrita naquela época tem um número de mortes associado a ela. Eles apenas não imprimem o número na placa. Na década de 1960 e entrando na de 1970, esse número de mortes estava impulsionando a criação formal de regras em várias jurisdições simultaneamente. Os dados de acidentes provenientes de agências nacionais de pesquisa de segurança rodoviária mostraram um padrão consistente. As fatalidades disparavam quando os diferenciais de velocidade entre classes de veículos desapareciam. Quando um caminhão, movendo-se no seu máximo físico, ocupava o mesmo fluxo de faixa que carros viajando significativamente mais rápido. Quando a diferença de 15 a 30 km por hora entre a velocidade máxima realista de um caminhão carregado e o fluxo do tráfego de carros de passeio se tornava um problema de geometria de colisão em vez de uma abstração de engenharia. Um trailer de 53 pés executando uma mudança de faixa requer 3 a 4 vezes o espaço de um carro de passeio, 3 a 4 vezes o cálculo prévio, 3 a 4 vezes o trabalho no espelho, 3 a 4 vezes a margem de erro. As ordens formais de restrição de faixa que surgiram dessa pesquisa foram projetadas para eliminar completamente essa manobra, mantendo o caminhão onde ele pertencia. Faixa da direita, velocidade consistente, posição previsível. A comunidade de motoristas profissionais entendia isso completamente. A comunidade regulatória estava alcançando isso. O público não fazia ideia do que estava acontecendo, e não faria por décadas. Então veio a reviravolta que ninguém planejou. A restrição de faixa era uma política sólida, separava classes de veículos, reduzia colisões por diferença de velocidade. Dava aos caminhoneiros um corredor operacional definido. O limitador de velocidade também era uma política sólida. Limitadores mecânicos primeiro, depois eletrônicos. Eles limitavam a velocidade máxima de veículos pesados, 85 a 105 km por hora, dependendo da jurisdição e da frota. Eles preveniam eventos de excesso de velocidade que transformavam um problema de distância de parada em um problema não sobrevivível. Ambas as políticas funcionavam, mas juntas
Criaram um problema que nenhuma delas sozinha teria causado. O limitador não apenas limitava a velocidade, ele travava a diferença de velocidade no lugar, para sempre. Antes dos limitadores, um caminhão poderia teoricamente acelerar para sair de uma situação problemática. Ele poderia acompanhar o fluxo do tráfego em uma emergência. Retinha alguma flexibilidade. Depois dos limitadores, o caminhão estava fixo, faixa da direita, velocidade fixa, imóvel em relação ao fluxo de carros de passeio que tinha permissão legal para viajar 20 ou 30 km por hora mais rápido. A regra projetada para acabar com a tensão entre carros e caminhões tornou-se a razão pela qual essa tensão nunca terminou. E essa é a frustração que você sente quando está preso atrás daquele caminhão. Você não está imaginando, o sistema criou isso. O sistema construído para tornar as estradas mais seguras acidentalmente criou a assinatura comportamental permanente que, 4 décadas depois, preencheria sessões de comentários com indignação. Mas nos anos imediatamente seguintes, a comunidade de motoristas profissionais não a experienciou como indignação. Eles a experienciaram como treinamento. As décadas de 1970 e 1980 foram quando o código se tornou oficial. Programas de licenciamento de motoristas comerciais, o Framework CDL nos Estados Unidos, sistemas equivalentes na Europa e Austrália, começaram a codificar o que motoristas experientes já faziam por instinto. Checagens de espelho a cada 5 a 8 segundos, geometria do ponto cego memorizada antes mesmo de um aprendiz puxar um trailer carregado. Aqui está o que eles aprenderam. Um conjunto de 53 pés cria uma zona invisível que se estende por 2 comprimentos de carro ao lado e atrás da cabine. 2 comprimentos de carro. Nessa zona, os carros simplesmente desaparecem. Eles somem da informação disponível do motorista. Você pode estar bem ali, a poucos centímetros do trailer, e o motorista não faz ideia de que você existe. O profissional aprende a gerenciar essa zona por meio de movimento e timing. Não através da visão direta, porque a visão direta não existe ali. É por isso que aquele caminhão não se move para a faixa da esquerda quando você está ao lado dele. Não porque ele esteja sendo teimoso, porque você é invisível. A disciplina da faixa da direita era ensinada não como preferência, mas como posição padrão. O lugar onde você começa, o lugar para onde você retorna, o lugar onde você permanece a menos que haja uma razão específica e justificada para sair dele. Manuais de treinamento. CDL daquela época tratavam a disciplina de faixa como fundamental, não suplementar. Os instrutores que escreveram aqueles currículos entendiam que a posição padrão na faixa da direita não era uma regra inventada por burocratas. Era um comportamento que a física da operação de veículos pesados já havia tornado obrigatória. O sistema de treinamento apenas lhe dava um nome. Não era apenas uma regra, era a primeira coisa que um instrutor lhe dizia antes mesmo de você tocar em um trailer carregado. O ritual de entrada na faixa da direita em uma fusão de rampa. O cálculo de balanço do trailer executado sem drama. A checagem da pressão do freio a ar antes de uma descida longa. O assopro do sistema liberando ar. A leve vibração na cabine enquanto os freios carregavam, a sensação de 40 toneladas empurrando o caminhão morro abaixo e o motorista gerenciando isso com o tempo de frenagem em vez de pânico. Esses eram a linguagem física do código profissional. Publicações comerciais de transporte e testemunhos de sindicatos de motoristas daquela época registraram uma cultura na qual quebrar o código marcava você como alguém que ainda não havia aprendido o que a estrada realmente era. Histórias de oficina dizem que você podia identificar um motorista novo a 1 quilômetro de distância, porque eles se desviavam para a esquerda na primeira vez que a faixa se abria. As instituições o consolidaram a partir de um ângulo diferente. Durante as décadas de 1980 e 1990, os subscritores de seguro de frota estavam fazendo sua própria versão do cálculo de distância de parada. Eles chegaram a um número de responsabilidade que tornava a disciplina de faixa um imperativo financeiro tanto quanto de segurança. Um acidente na faixa da esquerda envolvendo um caminhão carregado, uma colisão traseira, um aperto de espaço, uma colisão em mudança de faixa, produzia valores de indenização que faziam uma infração de faixa no registro de um motorista se tornar um item capaz de alterar o prêmio do seguro na renovação. Os gerentes de frota receberam a mensagem.
A conformidade com a restrição de faixa foi incorporada aos contratos dos motoristas, nas instruções de despacho, nas métricas de desempenho que determinavam se um motorista era mantido. A indústria de seguros aplicava a lição de física que os reguladores não haviam terminado de escrever, e o comportamento que começou como lógica de engenharia tornou-se identidade profissional. Na estrada, na cultura do rádio CB dessas décadas, a disciplina da faixa da direita tornou-se um distintivo, algo que você podia ver de longe, algo que dizia a outros motoristas profissionais quem eles estavam observando. Então, vamos recapitular o que sabemos até agora. Caminhões precisam de 3 vezes a distância de parada. As leis de faixa foram escritas com sangue. O limitador travou essa diferença de velocidade para sempre. E o Código Profissional fez da disciplina da faixa da direita uma identidade. Mas é aqui que a história toma um rumo. Então o público chegou, não pessoalmente, através da percepção. O final dos anos 1990 e início dos anos 2000 trouxe a primeira onda de tecnologia de câmeras de painel para consumidores. E com ela, a infraestrutura da indignação na internet. O que essas câmeras capturavam era o diferencial de velocidade do ponto de vista do carro de passeio. Um caminhão a 2 comprimentos de carro à frente a 90 km por hora. Dentro de um cockpit de carro, ele parece quase parado. O espaço não se fecha. O motorista atrás experimenta algo que se registra no sistema nervoso como obstrução e se registra na seção de comentários como arrogância. Saia da frente. Você está bloqueando o trânsito. Esses caras acham que possuem a estrada. A reclamação primeiro vivia em estacionamentos e chamadas de rádio. O caminhoneiro que ficava na faixa da esquerda. O caminhoneiro que não se movia. O caminhoneiro que achava que possuía a rodovia. Então começaram as filmagens. O período de 2005 a 2015 foi a década em que a proliferação de vídeos de dashcam encontrou a infraestrutura de compartilhamento em redes sociais. O resultado foi um arquivo documental do comportamento de motoristas profissionais de caminhão, filmado inteiramente da perspectiva da posição mais frustrada no tráfego. Um caminhão mantendo a faixa da direita a 90 km por hora com o motor travado pelo limitador não pode acelerar para acompanhar o tráfego de carros a 110 ou 120, não porque o motorista se recuse, mas porque a máquina fisicamente não permite. O limitador não é uma sugestão. É um teto eletrônico rígido, definido pela política da frota e às vezes pela regulamentação nacional. Quando surge uma abertura na faixa da esquerda, o caminhão não se move para ela porque entrar e depois ser incapaz de acompanhar a velocidade do tráfego naquela faixa cria uma geometria mais perigosa do que permanecer à direita. Psicólogos de tráfego estudaram esse fenômeno, documentaram o espaço perceptual. A forma como o diferencial de velocidade entre classes de veículos é experimentado subjetivamente, não como estou indo rápido, mas como eles estão indo devagar. A forma como seguir um caminhão a menos de 50 metros na turbulência atrás de um grande trailer degrada seu tempo de reação e aumenta a tensão, mesmo quando o caminhão está fazendo exatamente o que deveria fazer. Porta-vozes de associações de motoristas profissionais naquela época responderam ao ciclo de clipes virais com declarações explicando essa física. Essas declarações receberam uma fração das visualizações que os próprios clipes tiveram. O espaço entre a literacia em física profissional e a percepção pública tornou-se um abismo que nenhum comunicado de imprensa iria fechar. O movimento mais disciplinado na rodovia tornou-se a prova há de tudo de errado com os caminhoneiros. A era de fiscalização que se seguiu foi tecnológica em vez de humana. Durante os anos 2000 e entrando nos anos 2010, mandatos de registro eletrônico e a implementação de sistemas de telemetria deram aos gerentes de frota um fluxo de dados que incluía o registro de eventos de mudança de faixa, cada desvio da faixa da direita registrado, com carimbo de hora. Entregue ao painel do gerente de frota, onde se situava ao lado de dados de consumo de combustível e conformidade com horas de serviço. Motoristas que passaram suas carreiras tomando decisões sobre quando uma excursão para a faixa da esquerda era justificada, para ultrapassar um caminhão mais lento, para evitar um conflito de fusão, para manter posição em uma zona de construção,
Agora tinham essas decisões revisadas por um software que não entendia contexto e não se importava com o raciocínio profissional por trás da decisão. O código que os motoristas antes seguiam porque seus instrutores lhes ensinavam o porquê, agora era rastreado por um algoritmo que só sabia se aconteceu. Violações de faixa ligadas a prêmios de seguro, a pontuação de desempenho, a prioridade de despacho em sistemas onde os motoristas de maior conformidade recebiam as melhores cargas. A pressão algorítmica e o código profissional apontavam na mesma direção, mas por razões completamente diferentes. E a diferença importava mais do que qualquer pessoa nos escritórios de gestão de frota entendia. O debate corporativo sobre limitadores de velocidade na década de 2010 adicionou uma nova dimensão a um problema que já era complicado. Quando diferentes frotas operam caminhões com limitadores em velocidades diferentes, uma transportadora a 88 km por hora, outra a 105, e esses caminhões compartilham uma rodovia, a física da ultrapassagem produz algo que motoristas profissionais e pesquisadores de tráfego chamam de bloco de estrada em movimento. Dois veículos pesados, um tentando ultrapassar o outro com um diferencial de velocidade de alguns quilômetros por hora, ocupando ambas as faixas de uma rodovia de duas pistas para uma ultrapassagem que leva vários minutos para ser concluída. A fila de carros de passeio atrás deles crescendo durante esse tempo. O índice de frustração aumentando a cada veículo adicional que se junta à linha que não pode avançar até que a física da ultrapassagem se resolva sozinha. Líderes sindicais de motoristas testemunharam em processos de regulamentação nacional que a padronização da velocidade do limitador era essencial. Especificamente porque o problema do bloco de estrada em movimento era produto da inconsistência. Uma configuração uniforme de limitador em todas as frotas eliminaria a geometria de colisão em câmera lenta de dois caminhões que estava gerando uma nova categoria de reclamações e uma nova categoria de risco. Executivos de frota argumentaram na direção oposta. A regulamentação avançou lentamente. Os blocos de estrada em movimento continuaram. O limitador não apenas limitava a velocidade, ele criou um novo problema de física que ninguém havia planejado. A essa altura, você provavelmente já está vendo o padrão. O código sobreviveu às regulamentações, sobreviveu aos clipes virais, sobreviveu aos algoritmos de seguro. Mas não pôde sobreviver à única coisa que interrompeu seu ensino. A economia de plataforma chegou e fez algo que 4 décadas de regulamentações, clipes virais e mandatos de seguro não conseguiram fazer. Começou a apagar a transmissão do próprio código, o modelo de transporte por gig e as plataformas de despacho via app que se proliferaram a partir de cerca de 2015 trouxeram novas categorias de motoristas comerciais para o sistema viário. Motoristas com programas de treinamento acelerado que comprimiam o que os currículos CDL tradicionais espalhavam por semanas em uma fração desse tempo. Motoristas cuja relação com a cultura profissional era mediada por uma interface de app em vez da voz de um instrutor na cabine. Motoristas que conheciam os requisitos legais, mas não haviam absorvido a lógica física e cultural que dava forma a esses requisitos. Relatórios de escassez de motoristas de associações da indústria de transporte daquela época documentaram a escala da entrada de motoristas iniciantes e notaram a lacuna de treinamento. Mas a economia de plataforma não parou por isso. A estrada se encheu de veículos pesados operados por pessoas que haviam passado nos testes exigidos e que não poderiam explicar, se perguntadas, por que a faixa da direita não era apenas uma regra, mas uma solução física para um problema de peso que vinha matando pessoas desde o primeiro ano em que alguém dirigiu 40 toneladas à velocidade de rodovia. Veteranos mantinham o código em silêncio. Cercados por motoristas que nunca o aprenderam, permaneciam à direita, checavam os espelhos no intervalo exigido, calculavam os pontos cegos com precisão automática, e o código tornou-se estatisticamente invisível para a maioria a quem se destinava a proteger. O código sobreviveu a todas as regulamentações e todos os clipes virais. Não pôde sobreviver ao algoritmo que parou de ensiná-lo. Na era presente, a inversão está completa.
Acadêmicos de segurança no trânsito estudando mudanças geracionais no comportamento de motoristas documentam uma lacuna de conhecimento civil sobre a lei de restrição de faixa de veículos pesados, que é ampla o suficiente para constituir uma falha no entendimento público. A maioria dos motoristas de carros em muitas jurisdições não consegue declarar com precisão as regras de faixa que se aplicam aos veículos comerciais nas estradas que compartilham diariamente. A distância de parada de um caminhão carregado a 100 km por hora em uma estrada molhada atinge valores que, se exibidos em um gráfico no painel, mudariam o comportamento de todos os carros na rodovia atrás dele. Mas esses valores não são exibidos em nenhum lugar onde um motorista de carro provavelmente os encontraria. A comunidade profissional que carrega esse conhecimento foi comprimida algoritmicamente e fragmentada culturalmente. Globalmente, as fatalidades de veículos pesados ligadas a incidentes de mudança de faixa e ultrapassagem continuam representando uma proporção significativa do total de acidentes com veículos comerciais. Um número que a comunidade de engenharia rodoviária da década de 1960 reconheceria imediatamente como o mesmo problema que eles estavam tentando resolver. As pessoas que o código protege são as vozes mais altas pedindo para que ele acabe. A ironia final chegou silenciosamente, não em imagens de dashcam, em documentação técnica. Programas de desenvolvimento de caminhões autônomos, operando em múltiplas jurisdições na década de 2020, produziram algo interessante. Arquivos de casos de segurança, documentos de domínio de design operacional. Enterrados em centenas de páginas de parâmetros comportamentais, os engenheiros especificaram as regras de disciplina de faixa que os sistemas autônomos deveriam seguir. E aqui está o que eles escreveram. Faixa da direita como posição padrão, buffers de diferencial de velocidade mantidos em relação ao tráfego de carros de passeio, excursões para a faixa da esquerda limitadas a cenários de ultrapassagem específicos e estritamente definidos. Os engenheiros que escreveram essas especificações estavam resolvendo o mesmo problema de física que os engenheiros rodoviários da década de 1960 haviam documentado. O mesmo problema. E a solução a que chegaram, através de arrais de sensores, aprendizado de máquina, milhares de horas de dados de teste, era idêntica à solução que um instrutor vinha ensinando aos novos motoristas desde a década de 1970. Permaneça à direita, cheque seus espelhos. Não se mova para a esquerda a menos que seja necessário. O código iria sobreviver aos motoristas que o carregavam, codificado agora em software em vez de cultura. Transmitido por algoritmo em vez da voz de alguém que percorreu milhas suficientes para entender por que a regra existia. Motoristas profissionais que conheceram os parâmetros de faixa de AV notaram a ironia sem surpresa. O caminhão mantém sua faixa. O espaço à esquerda está aberto, amplo, claro, vazio pelo que a câmera consegue enxergar. O motorista sabe o porquê. O protótipo autônomo fazendo voltas de teste no mesmo corredor sabe o porquê, na única linguagem que possui. O carro com dashcam fechando a distância atrás deles não sabe o porquê, e filmará as imagens. E postará. E a seção de comentários se escreverá sozinha novamente. Do mesmo jeito que sempre foi. Saia da frente. Você está bloqueando o trânsito. Esses caras acham que possuem a estrada. Porque a rodovia continua a se mover. O código continua a se sustentar. E o peso de 40 toneladas em velocidade não negocia com o mal-entendido. Ele apenas espera, na faixa da direita, em silêncio, para que a física faça o argumento que nenhuma legenda jamais fará.